Querido, não somente por essa mensagem, mas através das outras que você ouviu hoje, eu espero que você aprenda algo. Se você não crescer, o teu medo te engole. O teu medo te fará desaparecer. Medo de arriscar, medo de sonhar, medo de poder realizar, medo de servir a Deus, medo de falar a verdade que está no seu coração, medo de acreditar perto de outros em coisas que essas pessoas não acreditam, o medo. Espero que ele diminua, porque se ele crescer, ele te engole. Esse texto aqui é muito forte. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Olha que coisa linda, como costumava fazer. Ele sabe de um decreto, não é para orar para nenhum outro Deus, não é para falar com nenhum outro Deus, e ele 3 vezes ao dia se dobra os seus joelhos, com a janela aberta, com todo mundo vendo, só para mostrar que a fé que ele tinha em Deus, a vontade que ele tinha de adorá-lo, era muito maior do que o medo que havia sido imposto através daquele decreto. Ele simplesmente escolheu dizer não, apesar de todo o medo que tinha. Queridos, alguns aqui sabem, outros não. Meu sonho era ser jogador de futebol profissional e eu cheguei muito perto. Mas lesões e mais um monte de coisas que aconteceram comigo não me permitiram seguir. Mas eu me recordo que uma vez eu quis fazer uma surpresa para os meus pais. Eu morava em Belo Horizonte e eles moravam em Ipatinga. Eu cheguei de madrugada, eu tinha a chave da casa, mas não tinha a chave do portão. Resolvi fazer o quê? Bom, vou chamar meu pai a hora dessa, vou pular o muro. Pulei o muro, vi que a luz acendeu e veio alguém correndo com um bastão desse tamanho no corredor pro meu lado. Eu dei um grito e falei: pai, sou eu! Para que o senhor está com esse bastão? Ele falou: ué, eu achei que fosse ladrão. E eu perguntei: o senhor estava com medo, pai? E ele: estava. Eu falei: mas por que o senhor veio mesmo assim? Meu pai me disse assim: eu te disse que eu estava com medo. Eu não te disse que eu não tinha coragem. Eu só falei que eu tinha medo. Eu não disse que eu não tinha coragem. Apesar do medo, a coragem estava lá. Apesar do medo, querer proteger a casa era mais forte do que o medo de permitir, do que deixar um ladrão entrar dentro de casa. Meu pai estava com medo, mas ele fez isso. Você acha que Daniel não estava com medo, não? Sabe qual que era o decreto? Se alguém foi encontrado adorando qualquer outro Deus, vai cair na cova dos leões. E aí, o que você acha disso? Os estudiosos dizem que devia ter mais ou menos uns 70 leões dentro daquela caverninha. 70 leões, com fome. Não dava nem tempo de você entrar e você seria dividido em 70 pedaços muito rápido. Mas ele resolveu adorar a Deus. Ele fez isso 3 vezes ao dia, porque para Daniel não dava para ficar sem falar com Deus. O medo era grande, mas o medo grande não era maior do que a vontade de adorar a Deus. E eu quero terminar hoje dizendo isso aqui: muito cuidado para não deixar o mundo arrancar de você o desejo e a vontade que você tem de adorar a Deus. O mundo está ficando tenebroso, está dando medo de tudo. Você percebeu que agora nós não temos medo de falar, nós estamos com medo de falar algumas coisas. Antigamente a gente falava assim: ou você conserta a vida, ou você vai para o inferno. O mundo colocou tanto medo da gente que a gente não fala mais no inferno. Nós estamos com mais medo do inferno mais medo das pessoas do que com medo do inferno. Nós não temos coragem mais de falar do inferno. Se alguém chegar perto de você, isso aqui pode me dar um problema doido nesse vídeo aqui. Se alguém chegar perto de você e falar e te perguntar: e aí, e a questão do homossexual que não quer se converter, não quer mudar de caminho, vai para onde? Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem coragem de falar? Please? Você tem coragem de falar? Um homossexual que não quer deixar o seu caminho, que quer continuar sendo homossexual, se ele te perguntar: vou para o céu ou vou para o inferno, segundo a Bíblia, o que você vai responder? Eu não preciso que você me responda para eu saber qual é a estatística. 75% de quem está aqui ia dizer não. Vai ao inferno? Não! Deus ama todo mundo. Nós estamos com tanto medo do que os outros pensam de nós,
que nós estamos mudando até aquilo que Deus falou. Nós estamos com tanto medo do que os outros pensam, que nós não temos mais coragem de falar que Deus é Deus, de que a palavra dele não pode ser revogada, não pode ser mudada. Está aqui Daniel, com medo sim, mas a vontade de adorar meu Deus, muito maior. Eu quero te perguntar, qual é maior? O seu medo ou sua vontade de seguir adorando a Deus? Lembre-se que a sua resposta define o seu futuro. Eu escolhi colocar meu medo pequeno e mostrar para ele o grande Deus que eu sirvo, do que fazer o inverso. E espero que você, jovem, adolescente, adulto, casado ou não, que está aqui, façam a mesma coisa. Eu já tive envolvido em situações em que eu iria perder por falar a verdade. Eu escolhi perder, porque na verdade, quando você perde porque você ama Deus, você não perdeu nada, você só investiu. Medo, não mais.